Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus no campo de Tirirical, em São Luís do Maranhão. Foi por 10 anos diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte. Foi também 16 anos co-pastor na AD de Coroatá, Maranhão. Comentarista de lições da Escola Bíblica da CPAD. E ele é formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia e psicanálise também. Também é pós-graduado em docência do ensino superior, tendo lecionado grego e hebraico no Seminário Batista, e também é presidente da Missão Evangélica Doxa. Pastor Uziel, o tempo é seu para nos trazer o ensino da palavra. Alô, pastor Moisés, todos os irmãos, alunos, aos nossos irmãos do Brasil que acompanham aqui o projeto Esdras, projetado pela Academia de Pregadores, por essa direção especial e esse trabalho bonito. A todos os alunos que estão aí presentes, que estão online, Deus abençoe a todos. E como foi falado pelo pastor Moisés, a nossa temática, ela gira em torno da doutrina do testemunho do crente, ok? Muito importante porque isso cria uma conexão, uma coesão com o tema de ontem, falando sobre o Espírito Santo, e em seguida vem logo essa doutrina que também está atrelada à temática do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem capacita o cristão a ser uma testemunha autêntica de Jesus nessa terra, ok? Então eu quero começar com uma leitura da Bíblia, bem conhecido, e vai ser o texto áureo, o texto padrão para a nossa temática. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. O aluno, o irmão, pode marcar aí essa palavra, luz do mundo. Não se pode acender uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Voltando aqui, vamos para o 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Queridos alunos, percebam bem que, ao ler esse texto, antes de nós entrarmos nos pontos que iremos discutir, o texto já é bem enfático. Ele toma o cristão como figura do sal e também da luz. E quando nós analisamos essa temática que está atrelada à doutrina, ao ensino sobre o testemunho do crente, você tem aí duas questões importantes. A primeira, você tem a questão do sal. O sal, ele está sendo figurado aí no seu aspecto moral. Por que no seu aspecto moral? Porque nós sabemos que o sal, ele mostra a sua diferença, o seu poder, quando é entrosado, é introduzido em qualquer alimento. Qualquer alimento que colocar o sal se sobressai. Ou seja, quando você analisa o sal, ele tem um poder antisséptico, ele entra na carne, no alimento, para combater micróbios, para combater alguns vermes. Aí você tem o sal no seu aspecto moral. O sal no seu aspecto moral. Então, o sal, ele vem com esse poder para combater a podridão. Nesse mundo em que nós vivemos, somente um cristão sincero, de um testemunho autêntico, pode combater um mundo dominado pela podridão do pecado. Então, perceba que o sal aí, ele está, em primeiro lugar, na sua figura de linguagem, sendo aplicado como o aspecto moral. Ou seja, crente que quer testemunhar sem vida moral equilibrada, verdadeira, não pode fazer isso. Não pode. Crente sem uma vida moral justa, santa, ele não tem poder para falar o evangelho. Inclusive, Jesus diz que se o sal vier a ser insípido,
Deixa eu dizer uma coisa. Nunca na história da existência do sal, nunca o sal ficou insípido. Aqui é hipotético. Se você analisar essa cláusula que Jesus usa, se vier, nós sabemos que o subjuntivo, ele trata muito sobre isso, de possibilidade. Então, ele está falando de possibilidade. Ele não está falando que o sal, ele se torna insípido. Mas se ele vier, então a linguagem, ela está sendo direcionada para o crente. Crente sem moral, líderes sem moral, cristãos sem moralidade, não podem pregar o evangelho. Não podem testemunhar de Jesus. Ainda que ele seja culto, inteligente, sábio, mas não pode falar de Jesus. Lutero dizia que é muito importante saber por onde a água passa, que tipo de instrumento está dando o seu som. Não basta apenas eu ser membro de uma denominação, eu ter cursos e mais cursos. É preciso eu ter vida moral que tenha, de fato, compromisso com a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 35, Jesus vai mais longe. Ele diz que o sal que não presta, nem para adubo, você deve gastar tempo com ele, ou seja, força. Então, a pessoa, quando não tem essa moralidade, ela não pode, eu não estou falando de uma moralidade vinda do viés filosófico, humano, eu estou falando de algo produzido pelo Espírito Santo na vida do crente. Aquelas 9 virtudes que ontem apontamos aqui. Então, preste bem atenção, Jesus diz assim, que vós sois o sal da terra. É uma figura de linguagem. Mas é interessante que para você ser testemunha, é necessário 2 coisas para que o sal preste de verdade. Primeiro, você tem que ter a vocação espiritual. Efésios 4, primeiro diz isso. Se não houver essa vocação, o chamado de Jesus para você, você recebeu o chamado, você não pode ser uma testemunha autêntica. A outra questão para você se tornar uma testemunha autêntica são os ensinos de Jesus terem eficácia na sua vida. Quando Jesus usa o plural, vós sois o sal da terra, ele tinha acabado de dar diversos ensinos. Ou seja, vida autêntica, vida de moralidade espiritual. Isso é possível para quem tem o chamado e para quem tem os ensinos de Jesus na vida. Não há como você ser testemunha autêntica do Senhor, servir a Deus de verdade quando você não é impactado pelos seus ensinos. É por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, quando você lê, está escrito, bem-aventurado que lê, 1:3, bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve e guarda. Não se pode ser testemunha autêntica sem que o ensino e a vocação estejam presentes nas nossas vidas. Então, aqui você tem a primeira linguagem. A segunda linguagem é a luz. A luz, quando Jesus fala dela, ele está dizendo o seguinte, essa luz aqui, ela está falando da vida do cristão na prática. Luz fala de comunhão. Se você pegar a sua Bíblia, em João 1:7, lá está escrito, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado. Então, perceba que a luz aqui é comunhão. Quando você tem comunhão com Jesus, na prática, você evidencia um testemunho autêntico. É tão claro que Jesus ele prossegue falando de lugares inapropriados em que a luz não pode estar. Debaixo da cama, debaixo do alqueire, mas ela tem que estar no velador para iluminar todos que estão na casa. A Bíblia diz em Provérbio 3:18, 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então perceba que essa luz, quando Jesus diz, vós sois a luz, está falando que o cristão que tem comunhão com Jesus, no seu viver diário, ele sabe onde brilhar de modo adequado. Primeiro, porque ele já é sal.
Segundo, porque ele é luz. Então, esse texto ele pode ser aplicado para a doutrina do testemunho do crente. Isso é muito interessante, porque quando a gente analisa essa questão da doutrina do ensino sobre, ou a doutrina do testemunho do crente, eu vou explorar um pouquinho aqui, mas cada aluno vai entender essa palavra marturia, ou martiria, como alguns falam, que é um substantivo, na verdade está falando de uma testemunha. O testemunho é aquilo que alguém fala, mas também direcionado a uma pessoa. Então, quando se diz testemunha ou testemunho, fala de duas coisas. Primeiro, alguém que viu algo, alguém que presenciou algo e que tem poder para falar aquilo. É como uma testemunha que vai perante o juiz. Ela vai porque ela sabe, ela viu e ela tem o que dizer. Dentro do aspecto bíblico do Velho Testamento, a testemunha, como por exemplo os profetas, vaticinavam aquilo que eles viam. Então não se pode ser testemunha se você não viu, se você não constatou, se você não presenciou. Ok? Mas existem duas formas de ser testemunha. A primeira é pelo proclamar. Atos 1:8 diz: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ou seja, aí você está proclamando. Mas também existe a testemunha que ela fala só pelo exemplo e pela moral e pela prática de vida. Então, essa doutrina sobre o testemunho do crente, na verdade, a sua ênfase, ela está relacionada ao brilhar do cristão perante as pessoas, perante aqueles que o rodeiam, que o cercam. Nós podemos proclamar. Às vezes alguém é testemunha só pregando, mas a vida desprega aquilo que ele prega. Como diz certo escritor, Leonardo Schalke, aquilo que tu falas tão alto, a tua vida não deixa eu escutar. Porque uma pessoa sem testemunho de vida não tem como ter eficácia na pregação do evangelho. E é muito interessante nós atentarmos para isso, porque, primeiramente, você tem que entender que essa doutrina, essa didascalha, esse ensino sobre o testemunho do crente, ele tem que pregar com a boca, mas ele tem que pregar com a vida para aqueles que o cercam. Quando a gente lê Marcos, capítulo 5, Jesus, quando curou o homem que tinha a legião de demônios, ele disse assim: vai e conta para os teus tudo que o Senhor te fez. Ok? Então, a testemunha, ela pode ter duas características. A testemunha que proclama, mas a testemunha que fala de Jesus só com a vida, com os atos. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, lá está escrito que uma mulher crente pode ganhar o marido sem palavras, ou seja, só pelo testemunho de vida autêntica. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa que nós podemos analisar aqui é que quando Jesus fala que nós somos luz, é muito interessante isso, porque há um poder de um testemunho muito forte na expressão luz. Essa palavra luz, que ela vem do grego, phos, é a palavra fósforo, é algo que brilha, pode ser um brilho, pode ser uma energia, pode ser uma lâmpada, pode ser uma vela, é a palavra luz. E o interessante é que, se você for para a própria geografia, nós não vamos explorar isso, mas eu quero só colocar para que os alunos entendam, você tem um universo. O universo, ele é grandioso, infinito. Dentro do universo, você tem os corpos celestes, que são as estrelas, os astros, os cometas, as galáxias, os planetas. E só para vocês terem uma ideia, dentro das galáxias, nós temos um conjunto de estrelas, bilhões de estrelas. Mas a Terra, que é um planeta, nós sabemos que existem nove planetas, mas a Terra é um planeta. E a Terra, ela gira em torno do Sol. E o Sol é um astro. É um astro que tem luz e calor próprio. Então, a Terra, ela recebe a luz, a vida do Sol.
Imagine o poder que o sol tem para com a terra. Lá em Malaquias 4:2 é dito assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol. Olha, o sol da justiça que é aplicado a Jesus. Nós não temos luz própria. A luz nossa, ela vem da luz maior, que é a luz de Jesus. Lá em João 8:12 está escrito assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Essa palavra luz, ela fala de ideia. Essa palavra luz, ela fala de brilho. Ela fala do sol. Então, a Bíblia diz, Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. O cristão recebe a luz da luz maior. Jesus é o sol maior, é a luz maior. Entenda que isso é tão interessante sobre o poder da influência da luz, que as pessoas adoravam o sol achando que o sol era um deus. A palavra aqui do hebraico é shemesh, fala de algo que brilha. Então eles achavam que pela potencialidade do sol, o sol seria um deus, o que nós não concordamos. Agora imagine, nós como cristãos, Jesus olha para nós e diz assim, vocês são luz. Então quando ele diz que nós somos luz, nós temos que estar em posição adequada, no velador, para alumiar os que estão na casa. A casa é o oikos, é o mundo. É o mundo, a casa é o mundo. Então nós precisamos estar em posição adequada, caráter, testemunho, para que a nossa vida evidencie o que há dentro de nós. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar quando atentamos para essa questão do testemunho é que o crente é uma vela. Você não é sol, você é uma vela. Jesus é o sol maior que brilha. Então, você e eu somos vela para brilhar nesse mundo. Então, quando nós brilhamos como vela, aí nós temos que entender. Só para a gente analisar, eu vou ler aqui Provérbios, no capítulo 20, versículo 37. Você que tem a sua Bíblia, pode ler comigo, só para vocês analisarem. 20, 37 está escrito assim, em Provérbios, capítulo 20. Aliás, Mateus 5, 14, como nós já lemos, e aqui a palavra do Senhor, ela diz para nós, claramente, 27, não é 37, é 27. Provérbio 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus coloca o espírito do homem que faz com que ele entenda, com que ele veja. E o Espírito Santo entra e faz isso brilhar intensamente. Então, você tem que entender que nós, como pequenas velas, precisamos brilhar nesse mundo dominado pelo pecado, de baixa moralidade, de baixo compromisso com Deus. O interessante aqui é que eu coloco é que você, como pequena vela, tem o poder para brilhar nesse mundo, testemunhando com autenticidade aquilo que Jesus colocou em sua vida. Então, a segunda coisa que nós temos que analisar aqui, que eu coloco, é que, tratando dessa vida de bom testemunho, eu coloco aqui que o cristão ele tem que ter bom testemunho primeiro nos seus negócios. Isso é bíblico. Nós podemos analisar a própria palavra de Deus em Romanos, capítulo 13, você que tem a sua Bíblia aí, versículo 8, e Romanos 12, 17. Eu vou ler aqui Romanos, capítulo 12, versículo 17, que todos possam acompanhar conosco essa passagem bíblica de Romanos 12, 17, que diz assim a palavra do Senhor. 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Um homem de Deus, aquele que prega o evangelho, aquele que é servo do Senhor, que diz que é servo do Senhor, e que não tem um bom testemunho nos seus negócios, ele vai atrapalhar a pregação do evangelho. Então, é muito importante que o homem de Deus seja sincero nos seus negócios. Dê uma palavra, cumpra. Tomou algo emprestado, devolva. Comprou fiado, pague. Porque não adianta eu querer ser testemunha do evangelho se a minha vida desqualifica aquilo que eu prego. O cristão ele tem que ser sincero nos seus negócios. Se você ler o texto que eu citei de Romanos 13, 7 a 8, Paulo diz, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Então você precisa ser sincero nos seus negócios. Seja um cristão de um testemunho autêntico.
cumprindo os seus negócios. Eu também aqui falei testemunho no falar. Um cristão, ele tem que ter o testemunho na fala. Mateus 5,37. Jesus disse assim: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Prometeu, cumpra. Diz que vai, então vá. Falou algo que é verdade, seja sincero. Você não pode desqualificar o evangelho com falso testemunho. Você não pode desqualificar o evangelho não tendo uma palavra sincera. Seja uma pessoa sincera no seu testemunho, no ato de falar. Não ande com piadas, com brincadeiras indecentes, imorais. Não fale aquilo que não seja verdade. Não invente fofoca. Não escute fofocas. Porque você tem que ter um testemunho autêntico naquilo que fala. Como diz um certo escritor, eu não me envergonho do evangelho, mas me envergonho de certos evangélicos. Por quê? Porque não são sinceros nos seus negócios, não têm testemunho nos negócios, não têm testemunho na fala. Conversas imorais, palavrões, xingamentos, desqualifica o teu testemunho. Então é muito importante que você seja sincero, que você seja fiel no seu testemunho. Mas eu coloco aqui, ainda falando sobre essa questão do bom testemunho, eu também coloco aqui que é preciso ter, na verdade, um bom exemplo no viver, no andar e no falar. É necessário aqui o cristão saber, eu coloco, que ele precisa ter um bom viver ajudando os outros, praticando boas obras. A Bíblia diz em Tiago 1,27 que a verdadeira religião sem mácula é visitar órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Não adianta eu dizer que eu tenho Cristo Jesus na vida, que eu tenho Jesus na vida e não manifeste amor para com o meu semelhante. Eu tenho que pregar com a boca, mas eu preciso pregar com a vida. E se você ler Tiago, deixa isso bem claro. Eu preciso pregar com a vida, com bons atos, manifestando amor para com o meu próximo. Seja ele quem for. A parábola de Lucas 10, quando Jesus faz, ele combate os sacerdotes e os levitas e mostra que um samaritano sabia o que era fazer bem ao seu próximo. Então, entenda que eu coloco aqui, em quinto lugar, que é necessário saber fazer boas obras. Nesse momento que nós estamos enfrentando essa crise no Brasil e no mundo, é um momento de cada cristão manifestar atos bondosos para com seu semelhante. Em sexto lugar, eu falo que é necessário ter um bom testemunho como um cristão sábio. O cristão sábio, ele não é inconveniente. O cristão sábio, ele é prudente na fala, prudente nas amizades, não abusa da liberdade, até mesmo em relacionamentos íntimos com os seus irmãos, ele não busca extrapolar, porque às vezes até relacionamentos íntimos, por demasia, pode ser prejudicial. Eu vou mostrar aqui 1 Tessalonicenses 5:22, você que está aí com a sua Bíblia, pode ler comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, está escrito da seguinte maneira, olha o que nos diz a palavra, 22, abstende-vos de toda forma de mal, seja sábio, não converse na frente do incrédulo algo que possa comprometer a tua vida espiritual, não tenha amizades que venham prejudicar o teu bom testemunho de cristão. Então, é necessário nós atentarmos para essa particularidade. Nós precisamos ter um bom testemunho sendo pessoas sábias. Eu já vi pessoas dizerem assim, para mim ser crente como aquele irmão, como aquela pessoa ali, eu não quero. Ele não é sábio, ele não fala o que convém, as suas palavras não são agradáveis, ele não é sincero. Então, é preciso entender que eu tenho que ter bom testemunho até na minha forma de proceder. Eu coloco aqui também que é preciso bom testemunho para com o corpo. A Bíblia diz, quando você lê lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17, você pode analisar, Paulo ele dá ênfase à importância
do crente também testemunhar com o seu corpo. O corpo do crente não pode ser objeto para as drogas, o corpo do crente não pode ser objeto para o alcoolismo, o corpo do crente não pode ser objeto para a prostituição, para o adultério, para atos ilícitos. Nós pregamos com a boca, pregamos com a nossa sabedoria, mas pregamos também com o nosso corpo. E é muito interessante isso. Observe bem o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, 16, 17. Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, que são o que é sagrado. Então, querido irmão, querida irmã, há muitos crentes, eu lamento dizer isso. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E alguns têm usado o texto lá de 1 Timóteo 3, quando Paulo aconselhava Timóteo, por causa da água de Éfeso, a colocar um pouquinho de vinho. Aquilo ali estava no aspecto medicinal. Muitos têm tomado essa passagem bíblica para dar suporte para ingerir bebidas alcoólicas. E eu li em um livro, A Medida do Homem de Deus, que diz que nos Estados Unidos, as pessoas alcoólatras, elas não começaram bebendo uma garrafa, começaram com um gole, começaram com uma dose. Então é muito importante fugir dessas práticas. O fumo mata, o álcool mata, a cachaça mata, e além disso, traz péssimo testemunho para o evangelho. Você que é cristão, se você venceu essa prática, dê testemunho mostrando que Deus liberta do vício. E se ainda você tem essa prática, você pode conversar com o seu pastor, falar com o líder, pedir ajuda para que ele lhe ajude nesse momento. Nessa hora, se você abrir a sua Bíblia, a Bíblia diz lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho. Há muitas ilusões e de homens que tentam respaldar textos bíblicos para dizer, eu posso beber por conveniência, eu posso... Não, começa com uma dose, começa com uma pequena dosagem. E a Bíblia registra o caso de Noé, lá em Gênesis, capítulo 9. Você pode observar, registra só para mostrar que foi uma pequena coisa que levou um homem de Deus a uma cena tão triste como aquela. Então, nós temos que preservar nosso corpo. O cristão, ele tem que testemunhar com o corpo, com a vida santa, saudável. É isso que nós temos que analisar. Não basta apenas ser pregador, não basta apenas ser teólogo. Tem que fugir disso. Tem que fugir disso. A Bíblia é bem clara. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes as pessoas acham que podemos ser severos com essas verdades. Mas não. Nós temos um espelho. Nós temos um livro que todo dia fala conosco, que é a palavra. Quem não cumpre esse livro não tem evasivas. Paulo diz em Romanos, capítulo 1, és indesculpáveis. És indesculpáveis. Nós temos hoje a Bíblia, temos a palavra que nos orienta. Eu sei que nós podemos cair. Às vezes tem irmão que pega aquele versículo que Paulo diz, quem está em pé, cuidado para que não caia. Dizendo assim, tu que está em pé, cuidado para tu não cair. Não é essa a interpretação. Paulo queria dizer o seguinte, vocês já têm muitos exemplos. Olhem para Israel. Israel caiu. Vocês querem fazer o mesmo? Então, hoje nós temos muitos exemplos. A Bíblia está advertindo, a Bíblia está ensinando. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, nós temos que analisar, que eu coloco aqui, que nós temos que pregar com o corpo. Também, nós temos que proceder de modo modesto. Ou seja, às vezes eu digo que sou um homem de Deus, sou um pastor, sou um pregador, mas eu quero exibir poder, eu quero exibir fama, eu quero exibir glória, eu quero exibir uma vida de astros. E não é assim. Jesus mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós podemos ganhar dinheiro, nós podemos ter casas boas, roupas boas, mas o egoísmo, o exibicionismo não deve caracterizar a vida de um homem de Deus. Não era assim que procedia João Batista e nem Jesus. Às vezes, eu quero que as pessoas olhem para mim com as minhas roupas, com os carros que eu possuo, com a intelectualidade que eu tenho, nada disso. Na vida cristã, não há espaço para egoísmo, não há espaço para vida orgulhosa. Na vida cristã, o testemunho é de uma vida modesta, uma vida simples, uma vida livre de orgulho, uma vida livre de alguém querer se ufanar, se jactanciar. Não há espaço para isso. Então, eu tenho que proceder com o meu testemunho dessa forma, sem querer me exaltar, me apresentar. E é lamentável.
muitos procedem dessa maneira. E eu quero ainda falar, em nono lugar, sobre o testemunho por meio do trabalho honesto. Olha, o apóstolo São Paulo ele foi bem incisivo na sua segunda carta aos Colossenses, quando nós lemos lá, ele fala isso muito bem para nós. Ele diz assim, olha, aquele que não trabalha, é bom que não coma. Paulo não tem lugar para preguiçoso. Vocês sabiam que aquele que quer testemunhar, mas não trabalha, não leva uma vida séria, vai escandalizar o evangelho? É um péssimo testemunho. Se vocês analisarem, eu tenho que levar vida honesta no trabalho. Há muitos crentes, é lamentável dizer isso, mas pregam o evangelho, anunciam o evangelho, mas não vivem conforme o evangelho. O testemunho é fraco. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás. E há muitos crentes que estão na jogatina, na loteria, há muitos crentes que estão nos jogos, aceitando práticas ilegais, aceitando pirataria, aceitando coisas indecentes que escandalizam o evangelho. Há muitos também que querem enricar de qualquer maneira. E essa questão de enricar de qualquer maneira, se você ler a sua Bíblia lá em 1 Timóteo 6,10, Paulo vai falar sobre o dinheiro. Alguns traduzem assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é assim que diz o original. O original diz assim, a raiz, risa, é a palavra do grego, o dinheiro é uma das raízes de todos os males. Mas o dinheiro não é a raiz de todos os males. A Bíblia jamais iria dizer isso. A Bíblia diz que o dinheiro é uma das raízes. Então, perceba bem que Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. O crente, ele também é sincero no trabalho. Se ele trabalha com uma pessoa não crente, tem um patrão não crente, mas ele não mostra desrespeito, preguiça, ele trabalha com sinceridade, de modo que o patrão percebe nele, pelo seu agir, pelo seu falar, pela sua forma de ser, que ele é um verdadeiro cristão. Então, ele vai produzir o bom testemunho nos seus negócios, mas também no trabalho. Olha, não queira ser rico, pastor Zé, e é pecado ser rico? É pecado ganhar dinheiro? Não, mas a riqueza, ela vem pelo um trabalho honesto, ela vem pelo um trabalho justo, sem pressa, sem avareza. É isso que Paulo está dizendo. A Bíblia fala de homens ricos, como Jó, como Abraão, dentre outros. Agora, a Bíblia fala contra o poder da ganância, do egoísmo. E é isso que está claro. E, por vezes, nós somos dominados por esse mal, por esta praga, o egoísmo, a avareza. E Paulo diz que os que querem ficar ricos, ou seja, que querem, não trabalham, é os que querem, de qualquer maneira. Eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ter fama. É muito perigoso. Um cristão comprometido com o evangelho, comprometido com a causa de Cristo, jamais procede dessa forma. Então, é muito importante que nós atentemos para essas características que o próprio Paulo está colocando aqui para nós, que nós devemos dar bom testemunho através do trabalho, através da nossa vida sábia, através da nossa modéstia, e assim vai. Mas, em último lugar, eu quero falar que o cristão também, ele dá bom testemunho em casa. Vocês sabiam que o maior testemunho não começa fora, começa em casa. Em especial, aqueles que possuem pessoas em sua família que não são evangélicos. Se você for um bom cristão dentro da sua casa, você vai analisar que você pode conseguir ganhar seu pai, a sua mãe, o seu irmão para Cristo através do seu bom testemunho dentro de casa. Um exemplo bem clássico é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 que é santificado. Talvez a esposa, o esposo, santifica o lar. Não é que ela vai tornar santo o lar só porque ele é crente e o marido é descrente, ele vai se tornar santo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que é possível uma irmã crente, casada, ganhar um marido não crente pela sua vida santificada, pela sua vida de testemunho e de comunhão com Deus. Então, é muito interessante nós atentarmos para essa particularidade. Então, eu quero dizer aos nossos irmãos que
quando essa doutrina ela fala da nossa capacidade de influenciar pelo nosso testemunho, é isso que o texto está dizendo para nós. Quando Jesus Cristo disse assim, eu sou a luz do mundo, isso é muito interessante, quando ele fala assim, ego sum, eu sou, lux mundi, que está no latim, ele está usando a palavra lux, ele está dizendo brilho, ele está dizendo vida. Vocês sabiam que a palavra luz é vida? Então você, cristão, é uma vida nesse mundo, é uma vela para brilhar para pessoas que estão ao seu redor, que têm uma vida escura, uma vida dominada pelo pecado, uma vida dominada pelas trevas. Então, o cristão ele precisa ter essa capacidade para influenciar pela sua vida, pelo seu testemunho, pela santa e gloriosa palavra de Deus. Então, essa doutrina que o Bom Samaritano, a Academia dos Pregadores está trazendo, na verdade, ela fala de tudo isso. E há um escritor que pontua que existem 3 agentes especiais para levar o evangelho ao mundo. O primeiro agente que nós podemos destacar claramente é o evangelista. Nós temos evangelistas de multidões. Está lá em Efésios 4, 11, 12. O evangelista. Mas também o pastor, ele pode evangelizar. Cada crente pode evangelizar. Ok? Nós temos essas pessoas que têm ministérios especiais para evangelizar. Mas nós temos um outro agente, que é o agente comunidade. É o agente comunidade. Sou eu, você, qualquer crente pode pregar o evangelho. Ainda que ele não seja, é claro que essa palavra leigos, ela não entra dentro da nossa concepção. É lamentável, mas nós temos até escritores cristãos usando essa palavra leigos para os crentes. Jamais a Bíblia fala de crente como leigo, porque crente tem a graça de Deus, o Espírito Santo, está lá em 1 João 2, 20, 21, ele tem a unção que lhe dá sabedoria. Não existe leigo na igreja. Não existe. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que cada crente é um agente de Deus para levar o evangelho. Olhe para Atos capítulo 8. Olhe para Filipenses. Você vê Paulo dizendo, eu quero saudar os da casa de César. A Bíblia diz que a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Quem fundou? Crentes que se espalharam pregando o evangelho, testemunhando com a vida e com a boca. Então, é muito interessante essa doutrina. E aqui nós temos, o primeiro agente, um evangelista. O segundo agente somos nós. E o terceiro é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está em nós, nos capacitando para levar o evangelho de Jesus Cristo. Então, eu quero, nessa oportunidade, eu pontuei aí 10 características daqueles que são realmente testemunhas de Jesus Cristo. Então, você que ouviu a palavra, você que está ouvindo essa mensagem tão gloriosa, que eu quero parabenizar pastor Moisés e sua equipe por essa temática tão importante, nós precisamos testemunhar com a vida dessa forma que eu falei aqui. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Vivamos uma vida cristã para impactar o mundo com a nossa vida, se preocupando com essa palavra para pregar ela, mas se preocupando com a vida para termos condições de pregar a mesma. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz claramente que ele batalhava para não ser desqualificado. Corramos como bons atletas de Cristo, nos exercitando bem para não sermos desqualificados e desqualificar a mensagem que pregamos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, que coisa boa, que maravilha. Deus abençoe, pastor Osiel Gomes, que alegria.